Meus irmãos e irmãs do canal Oração Virtual, sejam muito bem-vindos. Desde já a minha oração, a minha bênção sobre cada um de vocês, sobre cada um. Que Deus abençoe desde já. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Trago aqui para vocês um tema do documento de Aparecida, o encontro com Jesus Cristo. Ele traz aqui um pequeno trecho falando dessa experiência que viveram os primeiros discípulos. E ele fala dessa forma: o acontecimento de Cristo é, portanto, o início desse sujeito novo que surge na história e a quem chamamos de discípulo. Não se começa a ser cristão por uma decisão ética ou uma grande ideia, mas através do encontro com um acontecimento, com uma pessoa que dá um novo horizonte à vida e com isso uma orientação decisiva. Isto é justamente o que, com apresentações diferentes, todos os evangelhos nos têm conservado como sendo o início do cristianismo, um encontro de fé com a pessoa de Jesus. A própria natureza do cristianismo consiste, portanto, em reconhecer a presença de Jesus Cristo e segui-lo. Essa foi a maravilhosa experiência daqueles primeiros discípulos que, encontrando Jesus, ficaram fascinados e cheios de assombro frente à excepcionalidade de quem lhes falava, diante da maneira como os tratava, coincidindo com a fome e a sede de vida que havia em seus corações. O evangelista João nos deixou por escrito o impacto que a pessoa de Jesus produz nos primeiros discípulos que o encontraram, João e André. Tudo começa com uma pergunta: que procuram? A essa pergunta seguiu um convite a viver uma experiência. Venham e verão. Esta narração permanecerá na história como síntese única do método cristão. Hoje, do nosso continente latino-americano, levanta-se a mesma pergunta, cheia de expectativa: mestre, onde vives? Onde te encontramos de maneira adequada para abrir um autêntico processo de conversão, comunhão e solidariedade? Quais são os lugares, as pessoas, os dons que nos falam de ti, que nos colocam em comunhão contigo e nos permitem ser discípulos e teus missionários? Aqui a gente percebe, meu irmão, minha irmã, que os primeiros discípulos, aqueles que primeiro tiveram um encontro com Jesus, eles ficaram maravilhados. E esse documento de Aparecida, ele relata que diante de uma fome, de uma sede que aquelas pessoas tinham, de uma vida melhor, de uma conversão, de uma mudança de vida, ou até mesmo de uma libertação, né? Eles queriam uma libertação para aquele povo, né? Aquele que viria libertar o seu povo, libertar aquele povo da opressão. E Jesus veio fazer isso. Jesus veio trazer essa conversão, veio trazer essa salvação, veio trazer essa nova vida na vida daqueles homens. E eu diria, não só na vida deles, mas principalmente nas nossas vidas nos dias de hoje. Eu separei aqui também um trecho do Evangelho de João, onde Jesus ele fala a respeito da fé do discípulo. Jesus, vencedor do mundo. João 16, 29, 33. Disseram-lhe os seus discípulos: eis que agora falas claramente e a tua linguagem já não é figurada e obscura. Agora sabemos que conhece todas as coisas e que não necessitas de algo que alguém te pergunte. Por isso cremos que saíste de Deus. Jesus replicou-lhes: credes agora? Eis que vem a hora, e ela já veio, em que sereis espalhados, cada um para o seu lado, e me deixarei sozinho.
mas não estou só, porque o Pai está comigo. Referi-vos essas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo haveis de ter aflições, coragem, eu venci o mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Aqui nesse pequeno trecho do Evangelho de João 16, ele fala a respeito do questionamento que os discípulos faz com relação a dizer que Jesus agora fala as claras. Agora tu falas clara. Não mais no sentido figurado. Agora sabemos que conhece todas as coisas e que não necessita de alguém que te pergunte. Por isso cremos que saísse de Deus. Jesus replicou-lhes: credes agora? Eis que vem a hora, ou seja, eis que virão dias em que serão questionados sobre a sua fé, sobre a sua caminhada, sobre esse testemunho, vamos dizer assim. Homens e mulheres que mudaram de vida, homens e mulheres que se converteram, que estão diante de Deus e que precisam dar esse testemunho e que vão ser questionados, que vão ser surpreendidos, pelos desafios da vida, pelos desatinos, pelas provas, pelas cruzes, vamos dizer assim, pelos os terrenos acidentados, que caminharão, ou seja, as dificuldades que a vida lhe apresentarão. Então esses discípulos e nós, que somos seus discípulos, que estamos nessa caminhada, teremos que dar esse testemunho, teremos que dar essa apresentação da nossa vida diante de Deus, diante de Cristo, diante do Espírito Santo, de quem verdadeiramente o somos. Se verdadeiramente encontramos esse Cristo e damos testemunho dele, aí é que está, vamos dizer assim, o ápice da nossa vivência, da nossa vida. Cabe a mim, cabe a você dar esse testemunho a cada dia, a cada instante, a cada momento, para que esse encontro que nós tivemos, e perceba que no documento de Aparecida ele fala onde podemos te encontrar, quais são os lugares que podemos te encontrar, numa missa, no retiro, no encontro comunitário, de fraternidade, numa missão que às vezes a gente vai rezar um texto mariano, às vezes a gente vai fazer uma missão em umas casas, visitar umas casas, partilhar a palavra de Deus, às vezes a gente vai numa missão de uma celebração da palavra. Ou seja, quais são os lugares que a gente tem hoje em dia para a gente ter esse encontro pessoal com Jesus, ter esse encontro pessoal com Cristo. Meu irmão, minha irmã, esse encontro pessoal com Cristo, esse encontro de mudança de vida, ele está aí sendo apresentado para nós a cada instante, a cada dia, a cada momento. Cabe a nós buscá-lo, cabe a nós irmos ao encontro dele, É como o clamor que tem: Maranatá, vem Senhor Jesus. Não só ele venha, mas também nós possamos ir ao seu encontro, podemos estar caminhando ao encontro dele, ao encontro desse Cristo, ao encontro desse acontecimento, que é uma pessoa. Nós saímos do nosso comodismo, saímos do nosso lugar onde nós estamos e irmos caminhando, às vezes numa missão, às vezes numa missa, às vezes numa celebração, às vezes numa visita a um irmão, às vezes numa ação caritativa, de caridade, a gente possa ir lá e ter esse encontro pessoal com Cristo. Então, meu irmão, minha irmã, eu quis trazer esse pequeno tema de encontro com Jesus, um pequeno tema, mas tão grandioso, que possa nos motivar a ter esse encontro pessoal com Cristo a cada dia, a cada instante, a cada momento. Seja você membro de algum grupo, seja você membro de alguma comunidade, seja você membro
do texto dos homens, do texto das mulheres. Seja você crismano, né? Você que está aí na formação do crisma, tenha esse encontro pessoal com Cristo. E desde já eu agradeço a você por estar aqui no canal Oração Virtual, pedindo a cada dia que esse canal ele possa crescer, possa chegar aí os seus 1000 inscritos, para a gente poder fazer uma live. Desde já eu agradeço, peço a bênção de Deus sobre a tua vida, sobre o teu trabalho, sobre os teus estudos, sobre toda a tua caminhada, toda a tua trajetória nessa vida. Meu irmão, minha irmã, que Deus possa te abençoar e derramar muitas bênçãos no teu coração. Desde já agradeço por você estar aqui no canal Oração Virtual, fazer parte dessa comunidade. Que Deus te abençoe e te guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima.